Olá, meu nome é Matheus, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou tentar responder a pergunta: um cristão deve apoiar Israel? Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer sobre esse assunto é que esse não é um vídeo sobre geopolítica, não é um vídeo sobre política. Eu não estou aqui para defender nenhum lado, mas é um vídeo para falar sobre a teologia e a relevância teológica de Israel como um povo ainda nos dias de hoje, em relação especificamente ao cristianismo. Inclusive, o meu canal não é para falar sobre política, é um canal sobre teologia, filosofia, história do cristianismo e coisas relacionadas à igreja. Então, se você puder me ajudar, já deixando um like, se inscrevendo, eu agradeço muito todo o suporte. Como cristãos, muitas vezes ouvimos falar nas nossas igrejas e de outros irmãos ou até de familiares que nós devemos apoiar Israel porque essa foi a nação escolhida por Deus. Geralmente, são citadas algumas passagens bíblicas que dão apoio a essa ideia, como por exemplo Gênesis 12, no versículo 3, que Deus diz assim para Abraão: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Bom, é fato que Deus escolheu o povo de Israel para serem os receptores e guardiões da mensagem de Deus, quando ele chamou Abraão e a sua descendência para serem um povo separado de Deus. E isso fica muito claro ao longo do Antigo Testamento e a cada etapa da revelação de Deus ao povo. Com Deus entregando a lei a Moisés e depois com o desenvolvimento de Israel como um povo e também depois mais para frente com os profetas. Mas para nós cristãos, a pergunta que fica é: o que é ser Israel à luz do Novo Testamento? Bom, eu acredito que o apóstolo Paulo nos dá essa resposta principalmente nas suas cartas aos Gálatas e aos Romanos. Ele deixa muito claro o que ele pensa a respeito disso. Bom, começando com Romanos, principalmente nos capítulos de 9 até o 11, o Paulo fala sobre essa relação entre a igreja de Jesus e o Israel étnico. Paulo argumenta que o verdadeiro Israel não é quem é descendente de Israel no sentido étnico, ou seja, de sangue, mas sim aqueles que creem na promessa que foi dada a Israel e que é cumprida em Jesus Cristo. Então, para Paulo, o verdadeiro Israel é a igreja de Cristo. A promessa de Deus que ele fez no Antigo Testamento para o povo de Israel, na verdade, isso é cumprida em Jesus Cristo para todas as nações. E é isso que Paulo vai argumentar ali, começando no capítulo 9. Vamos ler o trecho do versículo 6 até o 8. Diz assim: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Aqui fica muito claro o argumento de Paulo que não são os filhos naturais de Abraão que são os filhos de Deus, mas sim os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Ou seja, não necessariamente todos os filhos de sangue de Abraão são considerados como filhos da promessa. Ainda no capítulo 9, nos versículos 25 e 26, Paulo vai continuar dizendo assim: como ele diz em Oséias: chamarei o meu povo a quem não é o meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Aqui é muito interessante porque Paulo cita uma profecia do profeta Oséias, em que o profeta diz que Deus chamará o povo dele a quem não é o povo dele. Né? Então, isso já começa a se cumprir a partir da vinda de Jesus Cristo, onde todos os povos, e não apenas os judeus, são incluídos dentro dessa promessa, dentro desse único povo de Deus. Ainda nos capítulos 10 e 11, Paulo ele vai continuar explicando sobre como em Jesus Cristo, nós, os não-judeus, nós somos incluídos e feitos povo de Deus através da analogia de ramos enxertados na oliveira. A oliveira representa o Israel de Deus. Essa analogia é muito importante porque ela mostra que a igreja de Cristo ela não substitui Israel, mas sim ela é incluída em Israel. Ou seja, não são duas árvores diferentes ou povos diferentes, mas sim um só povo formado por todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Em Gálatas, Paulo vai reforçar ainda mais essa ideia. Um dos principais desafios de Paulo na igreja da Galácia era em relação aos judeus convertidos ao cristianismo que não queriam abandonar as suas práticas do judaísmo, porque eles acreditavam que aquelas práticas ainda eram necessárias para a salvação.
No capítulo 3 de Gálatas, Paulo vai dizer o seguinte sobre isso: considerem um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé aos gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Nota que aqui, Paulo está usando a mesma referência que a gente leu lá no início do vídeo, quando ele cita o texto de Gênesis 12, no versículo 3, mostrando que esse povo que é abençoado, que Deus promete para Abraão, na verdade são os que têm fé, são os filhos da promessa. Ainda no capítulo 3, o Paulo ele vai continuar dizendo assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também para os gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Nesse trecho, eu quero destacar o verso 14, que diz que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegou também aos gentios, por meio da fé. E Paulo, ele continua dizendo assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, pessoal, para concluir, Paulo no Novo Testamento, ele nos ensina que Deus escolheu um só povo, ou seja, os que confiaram na promessa feita a Abraão, e essa promessa é concretizada em Jesus Cristo. Então, todos os que creem em Cristo são feitos povo de Deus e são incluídos em Israel. Então, o Israel étnico atual, ele não possui em si próprio algo espiritual especial que os cristãos devem defender, mas nós, como cristãos, nós devemos orar para que tanto os judeus como todos os outros povos, eles venham conhecer a Cristo e serem incluídos nessa promessa de Deus. Não é ser descendência de Abraão, ou seja, ser judeu, que garante algo especial diante de Deus. Nós entendemos que com a vinda de Cristo, todos os povos foram incluídos dentro desse povo de Deus, independente de raça, independente de cor, independente de região, né? É claro que isso não significa que nós não devemos orar por Israel, mas que temos que lembrar que não há mais distinção da parte de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo coloca: não há mais judeu e nem grego. Como cristãos, nós devemos desejar a paz a todas as nações e que todos venham ao conhecimento da palavra de Deus, não é verdade? Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor esse tema, deixa um like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar ler todos os comentários e responder. E aproveite também para compartilhar com alguém que você acha que gosta desse tema e que também tem dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.